Edivan. Oi. Aleluia. Sim. Aleluia. Bom dia, irmãos. Espera aí que eu fui enganchar. Graças, paz, tudo bem com vocês? Eu desejo que você esteja bem. Nós desejamos que... Ai, Jesus. Então, cremos que nós vamos ter uma manhã maravilhosa. Eu sei que o pastor Pedro e a irmã Penha já falaram o nosso nome aqui, mas eu quero que eu e Paulina possamos nos apresentar para você. Talvez tenha em casa alguém que não conheça a mim e a ela. Então, meu nome é Edivan Biones. Meu nome é Poliana. Nós temos 13 anos de casados. Fizemos 13 anos de casados agora em janeiro. Logo 13, né? Pastor Isaías deve estar assistindo aí, deve estar festejando. Mas nós temos 13 anos de casado, completamos agora em janeiro. Temos uma filha com 10 anos de idade e temos um outro filho com 1 ano e quase 8 meses. A nossa filha se chama Nicole e o nosso filho se chama Miguel. De fato, nós temos algumas experiências. Vamos estar ministrando nesse dia sobre criação de filhos. Eu creio que é um tema maravilhoso para nós. Nós vamos estar também aprendendo juntamente com vocês. Uma das coisas que eu quero falar é que nós não somos uma família perfeita. Na verdade, nós temos coisas a melhorar, nós temos áreas da nossa vida a melhorar, mas não somos uma família perfeita. E, inclusive, no momento da ministração, com certeza, nós estaremos aprendendo juntamente com você, porque o Espírito Santo vai nos usar, colocar palavras em nossa boca que vai servir para nós também. Amém? Então, nós temos esse tempo de casados, mas temos também outras experiências além do casamento. Nós temos aproximadamente 4 anos, nós passamos liderando a igreja de criança, quando ainda não era Verbo da Vida aqui na igreja. Nós lideramos a igreja igreja de criança, aproximadamente 4 anos. E eu quero te dizer algo, é um laboratório onde nós podemos aprender muitas coisas. Nós temos também uma outra experiência na questão de filhos, né? Onde nós lideramos o departamento de adolescentes aqui da Igreja Verbo da Vida Distrito por 3 anos. Nós supervisionamos esse departamento, como também nós lideramos por um tempo. Amém? Então nós temos algumas experiências, tanto como pais, na criação de filhos, como nessa questão de liderança desses 2 departamentos que também toca no assunto de filhos. Amém? Então eu queria deixar um pouquinho com Poliana, ela vai ler, nós vamos tocar aqui sobre criação de filhos e alguns tópicos dentro desse tema de criação de filhos. O primeiro dele é sobre limites. Amém? É necessário a gente entender um pouco sobre esses temas, porque eu creio que alguns temas que vão ser tocados aqui é que vai beneficiar a nossa família e vai nos fazer pais e mães melhores. Amém? Pode ficar Amém. à vontade. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de volta, né, à casa. Então, é muito bom, nesse tempo, a gente está conectado, a gente está separado, porém juntos, através da telinha, né? Então, como o Van falou, vamos tocar sobre criação de filhos. Ser pai e mãe é ingressar numa grande escola, né? A gente sabe que nos dias de hoje, né, o mundo tem se levantado contra os nossos filhos. Então, nós como pais e mães devemos sim nos levantar e levantar a bandeira de que vale a pena ser pai e mãe. Mesmo com todos os desafios, mas é prazeroso. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar é sobre limites. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios 13, 24. Oh, aleluia. Provérbios capítulo 13, versículo 24. Pode ler? Pode ler, pode ficar à vontade aí. Aquele que poupa a vara aborrece a seu filho, mas quem o ama, a seu tempo castiga. Então, existe outra versão, deixa eu só ler aqui, existe outra versão que diz aqui assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Falando sobre a questão de limites, né, hoje a gente vive numa sociedade que, se a gente for olhar ao nosso redor, para aquelas pessoas que não têm o entendimento da palavra, os limites hoje foram perdidos, né? Então, hoje a gente pode perceber que existem crianças que estão invertendo o papel dos pais.
Em que? Eles que estão ditando as regras como deve ser dentro de casa. E não é bem assim, né? E alguém pode perguntar, mas a partir de quantos anos a gente começa a colocar os limites? Então, eu tenho uma resposta para te dar. Antes mesmo dele nascer, os pais têm que ter esse pensamento, que os limites aos filhos, eles precisam começar antes dele nascer. Se possível, há 20 anos atrás. Por quê? Porque quando a gente começa a impor esses limites, a gente está está ensinando aos nossos filhos serem educados e assim eles vão ensinar aos nossos netos, aos filhos deles. Por quê? Porque aí, ou seja, esses limites vão alcançar a próxima geração. Então, hoje, precisamos entender que é necessário os limites dentro da nossa casa, né? Então, as leis foram feitas leis aí que não se pode disciplinar o filho, porque senão ele vai ser frustrado, vai causar um traumatismo nele. Eu não fiquei traumatizada. E graças a Deus, pelos limites, pelas disciplinas que a minha mãe colocou em mim, né? Ela sabe disso, eu creio que ela está assistindo, e eu já disse a ela, glória a Deus, graças a Deus, pelos limites, pelas disciplinas, pelas pisas que eu levei, porque senão hoje eu não estaria aqui. Então, isso é um ponto bem importante. Não deixe seu filho ditar como é que tem que ser dentro de casa. A voz é sua, pai e mãe, não é dele. Ele ainda é uma criança, ele está em fase de aprendizado, de construção. Então, é o nosso papel como pai e mãe impor os limites. Um outro ponto, né, ou uma outra observação dentro dessa questão de limites, né, é uma das coisas que a gente tem vivenciado bastante nos últimos dias, é a questão do uso da tecnologia, do uso de smartphones, do uso de celulares, tablets, computadores. É uma coisa bem interessante a gente observar para que a gente, como pai e mãe, não estejamos, na verdade, educando nossos filhos da maneira errada. Na verdade, se você pesquisar, você que é pai ou que é mãe, ou jovem, adolescente, se você pesquisar sobre essa questão de limites, ou a questão de exceder na questão do uso de smartphones em relação às redes sociais, se você der uma pesquisada, até mesmo psicólogos, terapeutas que não têm o conhecimento que a gente tem da palavra, eles falam que, na verdade, o excesso ou o exagero do uso de smartphones, do uso sem limite para crianças, causa danos. E eu anotei aqui alguns danos que o uso desses aparelhos causam para as crianças quando elas não têm limites. Hoje o que acontece muito são muitos pais que, na verdade, substituem a sua presença, né, dando um smartphone ou um celular, ou colocando a criança na frente do computador, para que aquela criança possa passar um tempo ali, para que ele possa fazer outras coisas. Mas isso eu quero te dizer algo, e nós precisamos aprender que isso não é benéfico nem para nós, como pai e mãe, nem para os nossos filhos. De fato, nós estávamos fazendo uma pesquisa e eu anotei aqui algumas coisas, nós anotamos algumas coisas que pode causar aos filhos ou às crianças quando elas não têm limite no uso desses aparelhos. Um dos problemas, ou alguns problemas que o uso de uma maneira excessiva desses aparelhos causa o aumento da miopia, a obesidade, a irritabilidade, sono que não chega. A criança ela já acorda já cansada, né? Não presta atenção nas aulas quando está em sala de aula. Narcisismo enorme, ou seja, com aquela intenção no coração de querer mandar nos pais, de querer mandar dentro de casa. Um outro ponto é dissociação de estudo e da empatia. Então são males, na verdade, que o uso excessivo de aparelhos causa, ou tem causado nas crianças. E o último ponto que eu anotei aqui, o penúltimo, gera na criança uma ideia de comandar o mundo, consequentemente gera violência. Quantas crianças nós vemos aí no nosso cotidiano, crianças violentas,
não é? Que de vez em quando estão batendo em outras crianças de uma maneira intensa e violenta. Talvez pai, talvez mãe que você está aí nos assistindo nesse momento, cultuando ao Senhor junto conosco na escola dominical, talvez se você vê alguma criança nesse comportamento, analisa um pouquinho se essa criança não está de uma maneira excessiva utilizando tablet e smartphone. Né? Um outro ponto que nós anotamos aqui é o uso de telas como celulares, tablets e outros pode viciar quimicamente como se fosse uma droga. Então nós precisamos ter cuidado com nossos filhos. Um outro ponto, crianças que têm excesso de tela têm baixo desempenho em matemática e português. Esses pontos que nós anotamos aqui foram pesquisas que nós fizemos para poder passar para você que está aqui, nos assistindo ou acompanhando juntamente conosco. Então, o cuidado que nós devemos ter com as nossas crianças, queridos, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, de uma maneira que a tecnologia tem aumentado diariamente. Nós precisamos ser pai e mães, na verdade, atentos. Amém? Então, eu queria que Paulina lesse uma frase que está aqui, que nós anotamos, sobre o smartphone. Ela diz o seguinte: smartphone não é brinquedo, mas sim uma ferramenta de trabalho. Pois é, muitas das vezes, nós como pais, eu vou falar para você como nós temos exemplo de Nicole, que tem 10 anos, e Nicole, há uns anos atrás, por ver algumas amigas, alguns amigos ter um smartphone, um celular, ela sempre tem insistido para nós, dar um celular de presente para ela. A nossa metodologia como pai e mãe, pelo menos para a nossa família, é que criança não tem responsabilidade de ter um celular. Pelo menos nós pensamos assim. Amém? E se você pesquisar e for pesquisar vídeos, ensinamentos de psicólogos, eles vão estar concordando conosco. Criança não tem uma responsabilidade de administrar um smartphone, um tablet, é assim que nós pensamos. Então, tanto que essa frase, smartphone não é brinquedo. Qual o propósito de se dar um celular ou um tablet à sua criança? Amém? Não que ela não possa usar de uma maneira equilibrada, mas qual é o propósito? Nós precisamos entender que o smartphone ou um tablet não é brinquedo para a criança. Na verdade, nós pesquisando, eu sei que nós vamos entrar ainda um pouco mais na palavra, estou relatando algumas coisas aqui só para dar base àquilo que nós vamos ministrar. Foi feita uma pesquisa e nessa pesquisa foi gastado milhões de reais, amém? Milhões de dólares, aliás, não de reais. E foi feita uma pesquisa entre diversas crianças e adolescentes. Não é? E na questão do adolescente, foi relatado que os adolescentes que passam no máximo 30 minutos nas redes sociais, eles têm um baixo índice de depressão, amém? De automutilação, ou seja, adolescentes que estão querendo tirar a sua vida, que estão querendo se cortar. Eu vou te fazer uma pergunta, eu não sei você. Nós estamos por um tempo à frente de uma escola e nós observamos esse comportamento em alguns adolescentes. Poliana já trabalhou desde a infância, trabalhou com escola, e ela sempre observou, inclusive, eu lembro quando nós namorávamos, ela relatou um caso para mim de um adolescente, anos atrás, de que ela se cortava e escondia os cortes com casaco. E nessa pesquisa, onde foi gastado milhões de dólares, eles chegaram à conclusão para chegar em um único fim, que os adolescentes que passam mais de 30 minutos nas redes sociais, eles têm um alto índice de automutilação, de depressão, de se cortar, de querer tirar a sua vida. Amém? Você pesquisa que você vai encontrar, com certeza, essas informações. Eu queria pedir, nós vamos entrar em um outro tópico chamado a disciplina. Amém? Que é uma das coisas que, inclusive, aqueles que legislam leis, fizeram algumas leis para poder ir de encontro aos princípios bíblicos, aquilo que Deus estabeleceu na palavra. E um dos pontos que nós colocamos aqui é sobre a disciplina. Eu queria que Paulina lesse lá em Provérbios capítulo 22, versículo 15. Vamos dar um tempinho para o pessoal abrir, né? Mas então, você qualquer coisa vai anotando aí para depois você estar estudando. Provérbios 22, versículo 15 diz o seguinte:
A estutícia está ligada ao coração do menino. Aí o menino está falando tanto menina como menino, ou a criança. Mas a vara da correção a afugentará dele. Tem um outro versículo também, Provérbios capítulo 23, versículo 13. Se você está abrindo aí a sua Bíblia, está acompanhando, que você possa abrir e ler juntamente conosco, está na palavra. Amém? Provérbios capítulo 23, versículo 13. O que é que diz aí, amor? Diz o seguinte: não retires da criança a disciplina, porque, fustigando-a, tu com a vara, nem por isso morrerá. Versículo 14, o que é que diz também? Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma da cova. Eu vou ler em uma outra versão aqui, que é bem interessante, né? Capítulo 23, versículo 13, talvez é a versão que você tem aí em casa, diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. E fica tranquilo, o fato de você disciplinar o teu filho com equilíbrio, com sabedoria, sem ser com raiva, com certeza ele não vai morrer, ele vai ser alcançado por uma instrução bíblica, por um princípio bíblico, ao ponto de não matar a vida dele, amém? Ao ponto de não promover morte para ele. O versículo 14 diz: tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Quantas crianças nós vemos por aí, ou quantos adolescentes nós vemos por aí, que hoje estão nas drogas ao ponto de morrer e de fato ir para o inferno, literalmente, porque pais e mães não usaram da disciplina com as crianças, não usaram da disciplina com seus filhos. Existe um outro versículo em Provérbios, eu queria pedir para a Pauliana ler, está lá em Provérbios capítulo 29, versículo 15. Provérbios capítulo 29, versículo 15, tu pode ler, por favor? Diz o seguinte: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Olha, que coisa interessante, olha que princípio bíblico. Então, nós precisamos ter cuidado com os nossos filhos, né? Eu vou ministrar algo que Deus colocou no meu coração para você, está lá você abre em Provérbios capítulo 3, versículo 12, diz assim: porque o Senhor, vou dar um tempinho para você abrir aí, vou tomar um pouquinho de água. Não sei se você prestou atenção, mas eu estou tomando dos 2 copos aqui, para não ter que ir, mas somos uma só carne, e bebemos também no mesmo copo em casa, fica tranquilo aí, está tudo bem, amém? Então, Provérbios capítulo 3, versículo 12, diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama. Ei, você ama seu filho? Uma das maneiras, na verdade, de alguns psicólogos dizer que uma das maneiras de demonstrar amor para os nossos filhos é disciplinando eles, amém? É repreendendo eles. A Bíblia diz aqui: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, se você ama seu filho, se você quer o bem do seu filho, querido, eu e você, nós como pais, nós precisamos disciplinar os nossos filhos, amém? E é necessário entender que Deus não repreende ou não disciplina ninguém com doenças, como alguns pensam por aí. Deus não repreende ninguém ou disciplina ninguém com coisas ruins, porque a Bíblia relata já o caráter de Deus, lá em Tiago capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há variação ou sombra de mudança, amém? Tudo aquilo que é bom vem de Deus. Mas a Bíblia está dizendo, então, qual a maneira de Deus repreender os seus filhos, que somos nós? Você vai entender em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que a Bíblia diz que toda a Escritura, ela é útil para repreensão, para correção e para a educação na justiça. Então, qual o artifício ou a maneira de Deus nos repreender? Justamente, utilizando a sua palavra. Mas como Provérbios nós lemos, nos versículos que Pauliana leu aqui, nós vemos na Bíblia, que a Bíblia diz que a estutícia, amém? Provérbios capítulo, deixa eu só pegar aqui para te dar. A Bíblia diz em Provérbios que a estutícia está ligada totalmente ao coração da criança, ou seja, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara tira essa insensatez, amém?
Eu não consegui pegar aqui, mas se eu me lembrar, na parte de Poliana estiver falando, eu vou te passar. Eu queria que você abrisse comigo lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Nós estamos em uma escola dominical e é bem interessante você abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco se de fato está escrito. Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Diz assim: E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Como eu já falei para você ainda agora, a maneira de Deus corrigir é por meio da sua palavra. Amém, querido? A maneira de Deus corrigir é por meio da palavra. É para a disciplina que preservares, Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastados e não filhos. Ou seja, se eu e você como pais, nós não disciplinamos os nossos filhos podem até mesmo se sentirem, pela ausência da disciplina, que não são filhos meus e nem seu. É o que a Bíblia está querendo dizer. Da mesma maneira que se Deus não corrige os seus filhos por meio da palavra, nós podemos chegar ao ponto de não nos sentir filhos e simplesmente criaturas. Amém? Então, continuando. Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Qual é o propósito de Deus enviar a sua palavra para nos corrigir, para nos disciplinar? Para que eu e você possamos ser participantes da sua santidade. Amém? Então, eu queria te dizer algo. Eu ouvi do pastor Josué Gonçalves, ele falando essa frase, eu queria reproduzir para você. Filho não se perde em casa. Ou, filho não se perde na rua, mas sim em casa. Amém? Filho não se perde na rua, mas se perde em casa. Talvez você pode dizer, mas a probabilidade não é isso, é verdade. Existe uma probabilidade mínima de que quando eu e você cumprimos aquilo que está lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, que diz, ensina a criança no caminho. Amém? Esse no está falando de ensinar por meio do exemplo. Esse no está falando de mostrar para a criança o caminho por meio da nossa prática de vida, por meio do estilo de vida que nós estamos vivendo, porque não funciona. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não funciona para a criança. De fato, você vai perceber, e nós vamos perceber, que as crianças, elas são espelhos dos pais. Amém? Mas ainda assim, existe uma promessa bíblica dentro desse versículo que diz que se nós ensinarmos as nossas crianças no caminho, ou seja, por meio do exemplo, por meio das nossas atitudes, das nossas ações, reações, por meio dos nossos comportamentos, principalmente dentro de casa, existe uma promessa bíblica, que quando eles envelhecerem, ou seja, quando quando eles crescerem, jamais vão se desviar. Então, existe uma probabilidade mínima que eu e você podemos fazer a nossa parte. Você pode talvez ter relatos de pais e mães que sempre fizeram a sua parte, mandando ou vivendo conforme os princípios bíblicos, criando seus filhos dentro de casa, de acordo com os princípios bíblicos, e ainda assim o filho decidiu se rebelar e sair de casa e viver a sua vida longe dos princípios da palavra. Mas eu quero te dizer, querido, isso é uma probabilidade mínima, amém? É uma probabilidade muito pequena,
Amém? Então, nós vemos também um maior exemplo de pais e mães que decidiram viver os princípios da palavra e conseguiram influenciar os seus filhos. Nós estávamos ali dentro e Poliana viu uma frase que diz assim: as atitudes sem o exemplo é como cheque sem fundo. Atitudes sem exemplo é como cheque sem fundo. Eu gosto demais do que Tony Cook fala no livro dele, Qualificados. Eu indico, inclusive, para você, aproveite esse desconto da livraria com 50% e compra ele ainda hoje, Qualificados. Ele diz: o que você faz grita tão alto dos meus ouvidos que eu não consigo escutar o que você fala. Então é uma maravilhosa reflexão para mim e para você como pai e mãe, que aquilo que a gente faz para os nossos filhos vai estar mais ressaltado para eles do que aquilo que a gente fala. Amém, queridos? Então, continuando aqui, eu queria pedir para você abrir em Salmos capítulo 127. Salmos capítulo 127. Oh, aleluia. Você pode dizer, Deus é bom. Se você está no seu sofá, você pode dar um grito aí dizendo, Deus é bom. Aleluia. A Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Engraçado aqui que quando se trata de casa, não está falando literalmente. Amém? Porque senão aqui estava a palavra pedreiro, aqueles que edificam. Mas quando se trata de casa, está falando da nossa família. Ou seja, o que a Bíblia está querendo dizer é que se eu e você, nós não estabelecemos os princípios bíblicos da palavra e viver segundo a vontade de Deus na nossa família, vai ser em vão todo o nosso conhecimento secular. Amém? Eu sei que é válido o conhecimento secular, eu sei que é válido aquilo que psicólogos falam, eu sei que é válido aquilo que terapeutas eles falam, mas nós precisamos entender que a palavra, ela é autoridade superior. E quando nós entendemos que sem Deus é impossível edificar a nossa casa, nós vamos compreender que quando edificamos com o Senhor, querido, a nossa vida vai ser melhor. Continuando no mesmo versículo, diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Agora eu queria que você pulasse para o versículo 3, diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. E feliz, versículo 5, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Eu queria te fazer uma pergunta, você está aí me ouvindo, eu queria te perguntar: você é feliz com os filhos que você tem, principalmente se eles já são adolescentes, adultos, jovens? Eu estou fazendo essa pergunta para você refletir, eu não quero te trazer condenação, amém? Mas eu vou te perguntar de novo: você é feliz, você é alegre? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque a nossa alegria, a Bíblia está dizendo que nós precisamos manifestar alegria por produzir filhos, porque eles são herança do Senhor. Como nós temos cuidado da herança que Deus nos deu? Como nós temos cuidado da herança que Ele nos proporcionou? Amém, queridos? Como nós temos cuidado, qual o zelo que nós temos tido? Mas eu quero te dizer algo: o meu cuidado e o teu cuidado, a maneira de demonstrar para Deus que nós temos cuidado, é justamente ensinando os princípios da palavra. Não só por meio de falar a palavra, não só por meio da leitura da palavra. Eu vou te fazer uma pergunta: quantos dias na semana o teu filho, eu não vou perguntar nem horas no dia, mas quantos dias na semana os teus filhos te veem lendo a Bíblia? Porque os teus filhos e os meus filhos, os nossos filhos, vão considerar importante aquilo que nós consideramos. Quantas vezes os nossos filhos nos vêem tendo comunhão com Deus, valorizando a comunhão com o Espírito Santo? Perceba que a nossa criação, a maneira de nós criarmos, a maneira de nós vivermos, vai ser justamente a maneira que os nossos filhos vão viver. E por que eu fiz a pergunta que se você é feliz? Porque a felicidade que eu e você temos para com nossos filhos vai depender totalmente da nossa criação que nós damos para ele. Porque se nós criarmos retamente, de uma maneira que a palavra fala para nós, eu quero te dizer algo, querido, a Bíblia diz que os nossos filhos vai alegrar
Nós que somos pais. Amém? Agora, eu queria que você continuasse comigo. Abra lá em Jó, capítulo 39, versículo 27. Jó, capítulo 39, versículo 27. Jó, capítulo 39, versículo 27. Deus está aqui justamente repreendendo Jó por meio da palavra. Amém? Ele está falando de tudo aquilo que ele criou. Nesse versículo 27 ele diz: ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Qual é o propósito da águia colocar justamente o seu ninho no lugar seguro? O propósito da águia colocar é justamente trazer proteção, segurança para os seus filhos. Quero te dizer algo: quer trazer segurança e proteção para os seus filhos? Ensina a palavra para ele. Ensina os princípios bíblicos para eles. Amém, queridos? A Bíblia diz em Salmos capítulo 91, versículo 4, que a verdade, e nós conhecemos a verdade, que a verdade é a palavra de Deus. A verdade, ela serve de pavês e escudo para nós. Ou seja, a maneira de promover proteção, desde quando o teu filho sai da barriga da mãe, desde o momento que ele nasce, a maneira de trazer proteção para os nossos filhos é ensinando a palavra. Da mesma maneira que a águia leva para um lugar alto o seu ninho para proteger os seus filhos, em Deus é onde existe proteção. Fora de Deus, nós vemos um mundo sofrendo por aí, sem proteção nenhuma. Amém? Então, eu anotei uma outra coisa aqui, bem interessante. O diabo, sempre, desde que existiu pessoas, desde o início da humanidade, o diabo sempre tentou matar a criança. Nós vemos um exemplo lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 16, onde a Bíblia relata que Faraó estabeleceu um decreto para matar todas as crianças que nasciam homens. Qual era o propósito? Interromper o plano de Deus por meio de Moisés. O plano de Deus de libertar as pessoas. Nós vemos um outro exemplo na Bíblia, em Mateus capítulo 2, versículo 16 também, que diz que Herodes, o grande, estabeleceu um outro decreto, amém? Para que todas as crianças, na época que Jesus nasceu, todas as crianças de 2 anos abaixo, elas fossem mortas. Qual o propósito? Tentar interromper o plano de Deus. E ele sempre, de lá para cá, tentou interromper o plano de Deus na vida de crianças. Eu vou falar alguns tópicos aqui que nós anotamos, que eu queria pedir para a Pauliana ler esses tópicos, aonde o diabo, na verdade, sempre utilizou e tem utilizado nesses últimos dias para tentar interromper o plano de Deus na vida de crianças. E eu e você, como pais, precisamos ficar atentos. Então, o primeiro ponto é através do divórcio. As pessoas muitas vezes não têm a noção do que uma separação entre o pai e a mãe dele causa dentro da criança, né? Então, como é que eu posso falar? É um estrago grandioso. É como juntar duas folhas. Você pega um papel ofício, outro papel ofício, passa a cola e junta os dois. Quando secar, que você for tentar separar essas duas folhas, vai ficar resquício de uma folha e outra em ambas as partes. Então, é esse estrago que causa na vida de uma criança por meio de uma separação, de um divórcio. Outra coisa é a distração. Principalmente, se a gente for analisar no momento que a gente está vivendo, hoje, muitas vezes, um pai pega um celular, um tablet da criança, que é para ela se entreter e deixar o pai e a mãe sossegada. Principalmente nesse período que estamos passando de isolamento, né? Então, é uma forma de distração. E como o Van falou, os filhos não se perdem na rua, é dentro de casa. E, às vezes, quem é o causador disso somos nós, como pai. Então, a distração é outro ponto. Outro ponto, depressão. Gente, uma criança ter depressão, o que está causando isso? É a distração nesse aparelho aqui. Não exatamente no aparelho, mas o conteúdo que a criança está exposta.
Né? A gente tem muito cuidado no que Nicole assiste, no que Miguel também assiste. Miguel tem 1 ano e 7 meses. Mas a gente pensa que ele não entende, mas ele entende. Então, a gente tem muito cuidado isso, porque hoje os desenhos que estão sendo produzidos é que a criança seja egoísta, que quem manda é ela que dita as regras. Então, a criança vai sendo bombardeada disso, vai se enchendo, que vai chegar a um ponto que ela não sabe mais ser sociável. Né? Então, a depressão de querer ficar em casa, um exemplo bem interessante que a gente sempre conversa, é que hoje a gente chega nos lugares, hoje não, né, que a gente está todo mundo em casa, mas a gente vê, quando a gente sai para algum canto, é impossível você não ver uma criança sem celular. Aonde você olha, tem uma criança, independente da idade, está lá ela com o celular, assistindo um vídeo no YouTube, aqueles vídeos, né, que as crianças estão com brinquedos. Então, hoje, a gente diz muito, a gente conversa muito com Nicole, nos lugares, não é lugar da gente estar com o celular. Inclusive, nós também nos policiamos, porque às vezes a gente diz à criança, mas se a gente não tiver o cuidado, quem está fazendo somos nós. Então, se a gente vai para a igreja, Nicole, igreja não é lugar de você estar com o celular. Vá brincar, vá conversar. E já chegou um ponto de Nicole dizer, mãe, eu não sei o que conversar, eu vou ficar fazendo o quê? Eu disse, na minha época, minha filha, eu não tinha celular. E eu sobrevivi. A gente tem tantas coisas, vá conversar com suas amigas, vá brincar, vá correr. E hoje a gente vê as crianças sentadas em frente a um celular. Porque nós, como pais, entregamos para dizer, não, eu vou conversar, eu vou ter meu momento, então você fique aqui. Então, é um ponto a se pensar e observar. Outra coisa é a ausência dos pais na educação dos filhos, ou terceirizar essa responsabilidade de educar. Quantas vezes a gente já ouviu? Não, na escola, a professora que cuide. Na igreja, a professora que ensine. Meu filho, você não está ouvindo isso na igreja, não? Mas o papel é nosso como pai. Não fomos nós que tivemos os nossos filhos? A escola é uma extensão de casa. Na escola, a criança vai fazer aquilo que ele faz em casa. Você iria aceitar se uma professora, diante de uma situação do seu filho, disciplinar seu filho? Eu não iria gostar. Então, para que isso não venha trazer para mim e eu chegar ao ponto de dizer, a escola que ensine, então a responsabilidade é minha, como mãe, a dele como pai. Na igreja, a igreja é um lugar de instruções, para que surjam as situações e nós possamos saber como agir. Mas a prática é dentro de casa. Então, eu não posso exigir da escola ou da igreja uma educação que é minha obrigação. Então, pai, educar é a nossa obrigação como pai e mãe. Outra coisa é influência de autoridades para legislar leis em favor da pedofilia, em favor do casamento homoafetivo, em favor do aborto, e outras que vai de encontro aos princípios bíblicos. Como o Van falou, isso são pontos que o diabo tem levantado para destruir a família, porque a família começa com a criança. Por quê? Porque eu, como mãe e como pai, precisamos mostrar para os nossos filhos que família é bênção. Mas não é isso que o mundo lá fora está passando. Né? Então, eu não posso exigir uma coisa que eu mesmo não faço. Então, são coisas que o diabo está se levantando e, às vezes, eu me admiro como tem cristãos que sabem quais são os princípios bíblicos, os valores, e que não atentam, que estão em associação com essas coisas. Então, precisamos estar atentos a isso. Outra coisa, inversão dos papéis dentro do lar, naquilo que diz respeito à responsabilidade do pai e da mãe. Como a gente já falou aqui, que a estutícia já nasce com a criança, né? Um bebezinho, quando ele começa a se desenvolver, ficar durinho, ter os seus movimentos, já sabe a questão dos movimentos dos braços, das mãos. Uma criança, quando bate no rosto de uma mãe ou de um pai. Gente, você pode, sim, disciplinar seu filho de acordo com a idade dele.
Mas eu vejo pais e mães que acham lindo e faz, oh, meu Deus, que coisa linda. Não, não deixe seu filho bater no seu rosto. Porque se ele bate quando ele é pequeno, quando crescer, se não tiver a correção certa, ele vai bater quando tiver grande. Então, é nossa responsabilidade. E o diabo tem levantado isso na sociedade e às vezes estamos despercebidos. Outro ponto, o abuso sexual, uso excessivo da tecnologia, que já foi falado, troca de atenção por pais, por presentes, como telefone, como tablet, porque isso é uma distração. Então, o diabo tem levantado ferramentas e ele é muito sutil. Às vezes a gente faz sem nem perceber, mas nós temos instruções para ficar atentos. Dizer, peraí, a responsabilidade é minha. Amém. Então, uma das coisas que eu queria te perguntar dentro ainda da ministração é qual o ambiente que você está expondo os seus filhos? Amém? Nós estamos em quarentena, muita gente dentro de casa, eu já voltei a trabalhar, né? Mas qual o ambiente que você tem exposto os seus filhos? É uma reflexão para nós. Tem um exemplo bíblico lá em Gênesis capítulo 19, você vai entender um pouquinho, você dá uma lida, eu não vou ler por causa do tempo. A Bíblia relata que Ló estava com sua família justamente em Sodoma e Gomorra, e quando Deus trouxe juízo para aquela cidade, porque aquela cidade estava totalmente perversa, a Bíblia diz que Deus comunicou a Ló e a sua família para sair daquela cidade. E você já sabe da história que a mulher de Ló olhou para trás, desejando aquilo que ela vivenciava lá, porque esse é o significado dela, de que ela tinha olhado para trás, estava impregnado nela, amém? Por isso que ela virou uma estátua de sal. Mas relata que as filhas de Ló saíram com ele. Chegado de uma determinada cidade, a Bíblia relata que as filhas de Ló embebedaram o seu pai, deram bebida, deram vinho ao seu pai, deixaram ele bêbado e passaram a ter relação sexual com ele, as duas. A primogênita deu bebida ao seu pai, ele ficou bêbado e ela teve uma relação sexual com ele, que gerou um filho. Depois ela chegou para sua irmã e disse, olha, eu bebi, relatou o que tinha feito, e disse, vai lá e faz tu. A segunda filha de Ló simplesmente chegou para o seu pai, deu bebida a ele, embebedou o pai e teve relação sexual com o pai. O que é que eu entendo com isso? É que o que elas fizeram foi resultado da influência que elas obtiveram em Sodoma e Gomorra. Amém? Elas foram influenciadas lá, porque os pais expuseram os seus filhos naquela influência. Ei, não queira ter uma influência maligna para os seus filhos. Tenha sabedoria, nós precisamos ter sabedoria, sensatez, prudência, amém? Precisamos estar atentos, qual é a influência que nós estamos colocando ou proporcionando para os nossos filhos, dentro da nossa casa, amém? Qual é a influência? Existem outros pontos aqui, mas por causa do tempo não vai dar para tocar, mas ainda dentro desse assunto de disciplina, eu queria finalizar com isso. Existe uma história de que nos Estados Unidos, existe um relato de um jovem que estava preso, né, por aquilo que ele tinha cometido diversas vezes, e ele estava a ponto de ir para a cadeira elétrica. E nos Estados Unidos, antes de toda pessoa ir para a cadeira elétrica, ela tem direito a fazer um pedido. E esse jovem, chegaram para eles, qual o pedido que você quer fazer? Ele disse, eu queria que minha mãe viesse me visitar. Então, a mãe dele foi visitar, chegando na cadeia, ele, na verdade, pediu para ela se aproximar e fez que ia dar um beijo na mãe. E ele deu uma mordida que arrancou um pedaço da carne, não é? E aí disse para ela, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque se você tivesse me disciplinado, na primeira vez que eu cheguei com roubo dentro de casa, hoje eu não estaria indo para a cadeira elétrica, eu estou indo porque você não me disciplinou. Amém, queridos? Então é uma ótima reflexão, isso é um fato verídico. Amém? Para mim e para você fazer. Disciplinar os nossos filhos com equilíbrio, da maneira certa, no lugar certo, amém? Da forma certa, é um princípio bíblico. Nós precisamos entender que os nossos filhos, eles precisam ver em nós um referencial de princípios bíblicos. Deixa eu chamar a pastor Pedro e irmã Penha. Só dizer uma coisa, eu sei que o tempo está terminando. Mas como hoje é o Dia das Mães, eu queria parabenizar todas as mães, né? Porque é uma dádiva ser mãe, é um presente que nós recebemos para nós marcarmos
com a nossa assinatura aos nossos filhos. Então, a todas as mães que estão assistindo aí, um feliz Dia das Mães. Aproveite sua mãe, porque ela é única, né? A gente não sabe o dia da manhã, então faça aquilo que você tem vontade de fazer hoje, não deixe para amanhã. Deus abençoe e tenha um domingo abençoado com sua mãe. Amém? Amém. Deixa eu pedir uma... Aleluia, palavra maravilhosa, né? Amém? Sobre a instrução que nós devemos ter com nossos filhos, amém? E cremos que ao você assistir, ouvir essa palavra, né? De instrução sobre como cuidar dos seus familiares, né? Você que ainda não tem uma aliança com o Senhor, ainda não entende totalmente, né, a palavra de Deus, foi uma boa palavra para o seu coração, amém? E também agradecemos, né, ao casal Edivan e Pauliana, pela palavra poderosa para nossas vidas, amém? E vou deixar a palavra agora com o Pen para ela dar o fechamento da Então, amados, não percam, 18 horas, nosso culto de celebração. Esperamos por vocês e Deus irá falar ao nosso coração. Então, divulga, compartilha, 18 horas, culto de celebração e louvor ao Senhor. Amém? Declaro a bênção do Senhor sobre cada casa, sobre cada família, no nome de Jesus. Amém. Amém.